E passa em seguida a palavra ao doutor Lucas, que também representa, é secretário da Comissão Permanente de Educação do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, doutor Lucas Junqueira Carneiro. Com a palavra, doutor Lucas. Obrigado, senador. Falar depois de grandes nomes assim me parece ser uma tarefa mais fácil, porque eu posso me apoiar à fala dos colegas. A doutora Luciana disse bem, e esse é ponto inicial de qualquer fala do Ministério hoje, do Ministério Público que atua na área da educação. Nós passamos daquela fase, daquela etapa da independência funcional pura e simples. Hoje nós temos o que a gente chama de independência funcional informada. Então, criamos esse grupo através da escolha dos procuradores gerais com os grandes nomes aí do direito à educação de cada Ministério Público, para que a gente possa produzir, entender e articular, e aí sim informar e ajudar cada colega no seu cantinho do país a atuar no direito à educação. E aí a importância do Ministério Público atuando de forma resolutiva e sendo escutado na formulação de políticas públicas, porque geralmente os defeitos das políticas públicas, elas batem primeiro às portas do Ministério Público. E aí essa visão, ela passa a demonstrar esse debate permitido ao Ministério Público, que isso a gente já tem experimentado isso de forma muito positiva nos estados, o Ministério Público muito parceiro da Undime, um exemplo foi a criação do ICMS educacional, com a criação dos índices educacionais em cada estado, com participação plena do Ministério Público, nós podemos aí conseguir uma política mais duradoura, uma política pública mais eficiente e duradoura. A minha ótica é, primeira, e eu quero ser bem técnico nesse ponto, me permita, entendo que nós não podemos, com essa maturidade empírica, desculpe até o pleonasmo, que o antigo plano nos demonstrou, né? Essa ineficiência normativa do antigo plano. O antigo plano em franco descumprimento por diversos motivos. A técnica normativa de produção de um novo plano deve experimentar esse erro e nós não podemos nos permitir errar novamente. E aí eu tenho 3 pontos interessantes sobre técnica normativa. A primeira delas, isso a gente aprende na faculdade com nomes interessantes, né? Normas perfeitas, imperfeitas, mais que perfeitas, mas é impossível, dentro do nosso sistema jurídico hoje, uma norma ser eficiente na prática sem que ela traga previsões de responsabilização e fiscalização. Isso precisa ficar claro. Ouvi já, senadores e senhores, em debates nacionais, do qual eu faço parte, GAEP Brasil, dentre outros, escutando que o Plano Nacional, na verdade, era só uma carta de intenções criada por sonhadores na época. Nós não podemos permitir esse tipo de interpretação normativamente. Então, a produção normativa desse estatuto legal, Plano Nacional, ela deve vir primeiro, demonstrando uma preocupação com a proibição de retrocesso. Não é porque não conseguimos cumprir essas metas que, por si só, a gente deve reduzir ou minimizar essas metas para o futuro. Pelo contrário, a ideia é manter, não é, essa vontade constitucional, essa vontade do nosso povo com essas metas, mas analisar quais são os defeitos por que a gente não conseguiu cumpri-las. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a interpretação do nosso artigo 208, parágrafo 2º. A nossa Constituição, em poucos momentos, ela previu e ela pediu que nós analisássemos responsabilizações dentro do sistema. São pouquíssimas: racismo, abuso sexual de crianças e adolescentes, corrupção, improbidade e educação. Falha no fornecimento de uma educação efetiva. Esse estatuto de responsabilização, eu sei da vontade nossa de criar um estatuto próprio de responsabilização educacional, mas ele também pode ser corporificado em outras leis, como, por exemplo, no próprio Plano Nacional, né? Normas sem sanções de descumprimento, elas passam a ser normas, como chamamos dentro do direito, de normas imperfeitas, com uma chance gigantesca de descumprimento, como foi, portanto, como a gente pode ver, o Plano Nacional de 2014. Outra coisa que a doutora Luciana já falou, a questão de mecanismos de análises periódicos e publicidade. Quando tratamos do que a gente chama de normas estruturantes ou estruturais, que demandam a estruturação de todo um sistema, não é possível um cumprimento efetivo sem que a gente traga a população, diretamente ligada ou afetada por aquela norma para o próprio controle. Então, normas de publicidade, de informação efetivas, não só voltadas aos órgãos de controle, mas à própria população interessada, é instrumento essencial
para aquelas metas estruturantes que precisamos. Hoje a gente tem, em tese, vejamos o que a campanha nacional dispôs há pouco, 40% de metas sem efetiva análise, sem local de análise de formas de cumprimento ou real hipótese de cumprimento. Torna-se impossível, então, portanto, saber se aquilo é real ou não é real. Com relação à obrigatoriedade, o mestre Alípio falou, e eu concordei plenamente com ele. A obrigatoriedade para nós, técnicos jurídicos, ela me parece muito simples, né? Porque, primeiro, a densidade democrática do Plano Nacional ela é muito evidente, ela passa por um CONAE, por um fórum de educação, temos uma densidade democrática daquela norma produzida muito maior do que muitas outras. E dentro dela ali, diante do conceito de mínimo constitucional, daquele núcleo duro do direito fundamental à educação, com o artigo 208 de responsabilização, sabemos que a interpretação correta é que as normas do Plano Nacional, qualquer que sejam, expresso ou não a sua obrigatoriedade, elas são obrigatórias. Entretanto, para que isso fique claro aos demais, população e gestores, a obrigatoriedade normativa, a obrigatoriedade daqueles preceitos, daquelas metas para cumprimento, isso deve ser escrito de forma clara dentro do texto do novo Plano Nacional. Né? Isso tira de dúvidas, qualquer dúvida, um debate, por exemplo, de um secretário do Estadual de Educação que fala abertamente a nós, não, o plano é só uma carta de intenções, isso não pode ser permitido que aconteça. Durante a produção, portanto, também, me parece interessante, isso é minha visão pessoal, que o Plano Nacional ele não pode também deixar de olhar a evolução que a gente teve nos últimos tempos com relação à lei do ICMS educacional e também com relação ao novo Fundeb. Digo porque a lei do ICMS educacional, ela impôs aos estados uma forma de transferência específica, em porcentagem, não vem ao caso, mas como condição daquilo, a análise específica da cara da educação daquele município. Porque aquele estado ele só vai repassar determinado valor menor ou maior àquele município se aquele município cumprir e ele tiver o que a gente chama de bons índices educacionais. Cada estado fez o seu, nomeou da mesma forma, aqui em Alagoas é o IQA, o Índice de Qualidade da Educação do Estado de Alagoas. Mas esse é um retrato da educação. Portanto, ele passa a ser não só uma condição de comunicação entre as normas do Plano Nacional e do que a Constituição criou em cada estado, mas também um próprio instrumento de fiscalização do Plano Nacional. Então, essa previsão de coexistência normativa do ICMS educacional, dos índices de qualidades educacionais com o cumprimento das metas, me parece essencial para que a gente possa ter uma lei que olha como um todo, né, o direito educacional de forma sistêmica no nosso país. Outro ponto interessante também é a questão do Fundeb, como eu disse. O Fundeb ele tem condições VAR, que a gente chama. Hoje o Fundeb ele tem 3 formas de repasse de verbas da União aos municípios. E sabemos bem que os municípios dependem muito dos repasses da União, principalmente aqueles do Nordeste. Todos os municípios aqui de Alagoas recebem repasse da União. Ele prevê, e dentre dessas 3 formas de repasse, a gente tem um repasse chamado VAR. E para que os municípios recebam isso, ele tem que cumprir algumas condicionalidades também, são condicionalidades diretamente ligadas à eficiência do direito à educação, como gestão democrática, equidade, tudo que um novo plano da educação, eu tenho certeza que isso vai ser previsto. Então, portanto, são 2 instrumentos que, ao mesmo tempo, ajudam na própria fiscalização do plano, comunicam com as mesmas metas do plano de educação e, por outro lado, eles ajudam no próprio financiamento, que é uma das preocupações primeiras com relação ao direito educacional. Outro ponto que me parece interessante é de questões técnicas, de questão de financiamento, e agora eu vou entrar numa questão bem técnica, mas eu creio que o Plano Nacional pode entrar nisso ou até nos debates sobre isso, é a forma de aplicação com qualidade do mínimo previsto na nossa Constituição dos 25. Hoje, senador, quando a gente entra naqueles relatórios de execução orçamentária, aqueles relatórios resumidos de execução orçamentária, no anexo específico de cada estado no que diz respeito à aplicação da educação, para a complementação daquele mínimo 20%, temos grande parte do que a gente chama de restos a pagar. Isso é um problema muito sério e foi uma experiência do Rio de Janeiro que nos trouxe essa visão, que no Rio de Janeiro, a gente tinha ali no Rio de Janeiro várias escolas sendo despejadas por falta de pagamento de aluguel, lá 2014, 2016, esse foi um exemplo mais ou menos próximo de 2016,
E, ao mesmo tempo, analisávamos ali o relatório, o mínimo de aplicação, havia aplicação contando, porque isso estava em restos a pagar ali. E nós tivemos uma 15 evolução... segundos. Já vou finalizar, se me permite. Em 2014 a 2017, nós passamos de menos de 100 milhões de reais, próximo ali de 6, 7 milhões de reais de restos a pagar, para 2017 com mais de 900 milhões de restos a pagar. Para a visão orçamentária, havia pagamento de aluguel, né? Mas, dentro do relatório orçamentário, mas na vida real não existia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o custo-qualidade, a aplicação da verba com qualidade, ela não é com empenho só. Porque o empenho não pressupõe a entrega do bem ou do serviço, mas sim com o efetivo, não só o pagamento efetivo, mas a efetiva liquidação. Artigo 53, exatamente, parágrafo 2º, inciso 3 da nossa lei de responsabilidade. Ali, com a liquidação, eu tenho o pagamento. Então, para que a gente conte esse mínimo de 25%, me parece interessantíssimo que a gente traga essa interpretação do que é aplicar o mínimo para fins de financiamento e impedir que isso seja considerado só empenho para entrar nesses 25%, mas entramos assim na liquidação. Eu tentei entrar em alguns termos técnicos e algumas questões mais técnicas para aproveitar o momento. Eu agradeço muito, senador, novamente. Para mim é uma satisfação voltar aqui a essa casa, a essa comissão. Muito obrigado. Agradecemos, doutor Lucas Carneiro, também pela participação, muito importante, né? Aspectos assim essenciais a serem levados em conta. Temos que estar longe da interpretação de uma carta de intenções. É uma lei, plano nacional de educação, que, na verdade, tem que ser cumprido. Estamos fazendo esse debate para aprendermos com o que deixou de ser feito e fazermos, como até o doutor Lucas colocou, da forma correta, né? Se for o caso.